Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canal 14 Entrevista. Semanalmente a gente traz aqui personalidades, figuras da cidade. Essa é a função fundamental do Canal 14 da NET, que é o canal comunitário. Falar da gente, falar sobre as nossas coisas, mas nada que impeça também que a gente fale de situações, é claro, que acontecem não só na nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas de qualquer forma a gente apresenta, né? Porque já é velho conhecido das emissoras de rádio aqui em Anápolis, sempre convidado, porque tem uma opinião excelente, bem informada a respeito de todos os assuntos. E hoje, em especial, a gente vai usufruir um pouquinho do conhecimento do doutor, ou professor, que eu não gosto do doutor, professor Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional, que vai falar um pouquinho sobre esse quadro eleitoral que a gente está vivenciando, né? Que no último domingo, é claro, teve a definição do segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, mas é claro, a gente vai fazer uma análise geral desse quadro político que acontece no Brasil. Professor, seja bem-vindo ao Canal 14 Entrevista. Olá, Guilherme. Olá, todos os telespectadores. É uma alegria poder estar aqui para a gente conversar sobre política. Falar sobre política, né? É um assunto que não quer acessar, né, professor? Todas as rodas, a gente circula muito pelas ruas, né? Parece que a coisa pegou, né? Virou um tom de meio de plebiscito essa eleição, ou não? Eu estou associando a política ao futebol. A hora que tem uma partida importante, todo mundo fala do assunto, né? E não está sendo diferente. Por um lado, eu fico feliz porque as pessoas estão passando a discutir um pouco mais de política. Isso é bom, né? É bom, né? Desperta a consciência de todo cidadão. Por outro lado, eu lamento que só seja em período eleitoral. Passou, eu acho que as pessoas esquecem que existiram votos, existiram discussões e tá tudo bem, vamos pro final do ano, Natal, Ano Novo, Carnaval e tá tudo certo, né? E a coisa segue. Infelizmente é ruim por esse lado, mas pelo lado bom é porque estão discutindo, estão conversando, estão falando. Exatamente. E alguns até brigando. O ruim de tudo é isso. Antes da gente partir para a análise política específica, eu vou falar um pouquinho dessa questão do bem, do mal, de um lado e de outro. Redes sociais, que a gente mais vê o dia todo. A gente tem campanha permanente de combate a fake news, mas por mais incrível que pareça, a notícia, por mais sem pé nem cabeça que seja, com erros de português, aquelas coisas básicas. A gente olhando, você vê ali na cara que é fake news, mas as pessoas preferem acreditar nisso. Por que isso acontece? Bom, essa eleição ela foi uma eleição diferente. A eleição passada, a de prefeito, em 2016, nós não tivemos tanta atuação das mídias sociais como tivemos agora em 2018. Tanto que se questionava se o tempo de televisão dos candidatos seria realmente essa ferramenta importante para a obtenção de votos. E foi? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Geraldo Alckmin era o dono do programa eleitoral e ele fez uma votação bem fraquinha, né? Ficou em quarto lugar em termos de votos válidos e o tempo de TV, a estrutura do partido, das coligações, o dinheiro que eles tiveram acesso ao fundo partidário, cerca de 350 milhões, alguma coisa assim, não foi suficiente para que ele conseguisse mais votos. Então as mídias sociais tiveram um papel fundamental. Não só na política, elas vêm tendo um papel fundamental em diversos pontos da sociedade brasileira, né? Negócios, estudos, política, futebol, né? Tem canais especializados em diversos segmentos. E para a política não foi diferente. Eles fizeram a diferença e quem soube explorar isso adequadamente, eu acredito que conseguiu votos que deram uma vitória ou a eleição, no caso de deputados estaduais ou federais. Tá certo. Então, partir da política local aqui, eleição estadual. A gente viu que o nome mais importante dos últimos 20 anos, que comandou o Estado, seja como governador mesmo, ou seja com um representante como Alcides Rodrigues, Marconi Perillo, que foi preso, acabou sendo solto, mas não conseguiu a reeleição para o Senado. Ficou, inclusive, num humilhante quinto lugar. A coisa realmente desandou para o Marconi. O que influenciou isso aí? A prisão, momentos, assim, dias antes do Jaime Rincon, ou a conscientização da população mesmo em relação ao Basta, é muito tempo no poder. Qual a análise que o senhor faz dessa caída, dessa queda do Marconi Perillo? Cair em desgraça. Eu não gosto de usar essa palavra, não, mas a verdade é essa, né? Pode estar solto, politicamente caiu, né? Politicamente falando, caiu, né? Eu penso que o Marconi Perillo, ele colheu o que ele plantou. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Ele, no passado, foi um governador que fez a diferença no estado de Goiás, nos seus 2 primeiros mandatos. Veio como novo, né? Veio como novo. Eu acredito que naquela época foi bom para o estado de Goiás, ajudou o estado de Goiás a crescer, mas o seu retorno ao executivo estadual não teve o mesmo brilhantismo dos primeiros 2 mandatos. E aí ele começou a ter comportamentos como se fosse o senhor dono do estado.
A impressão que se dava era essa, né? Nada poderia abatê-lo. E de tudo que ele criticava também, sendo semelhança daquilo que ele criticava, né? Severamente, né? Severamente. Era contundente nas suas posições, principalmente aquelas contrárias àquilo que é do interesse dele, especificamente. O estado de Goiás, assim como todo o Brasil, passou por uma crise. Aqui foi menor, o impacto foi menor, mas passou por uma crise. Isso desgastou a figura dele, porque é inevitável você não ter um desgaste do chefe do executivo municipal ou do estadual em momentos de crise. A população atribui isso a alguém, ela quer encontrar alguém para indicar o nome, né? O PSDB não vem, nos últimos 10 anos, numa caminhada de crescimento, pelo contrário, vem de disputas internas fortes, desgastes, uma luta pelo poder, né? Então isso tudo contribuiu para quê? Para que o ex-governador do estado de Goiás, como diz aí popularmente, né, queimasse o filme dele perante a sociedade, perante os demais políticos, e o ciclo dele acabou. Eu penso que acabou. Agora ele vai ter que dar um tempo, não sei quanto, né? As investigações vão ter que andar, ele vai responder criminalmente, vai responder provavelmente por improbidade administrativa também. Isso vai aumentar o desgaste do nome Marconi Perillo, da figura Marconi Perillo, né? Pode ser que no futuro, daqui uns 5 anos, ele tenha uma condição de disputar algum outro cargo. É jovem ainda, né? Sim, mas por hora eu acho que... Não tem como. Eu penso que não. Agora, próximas eleições, por exemplo, nós estamos em 2018, em 2020 tem eleições para prefeito. Eu acho que a posição dele, a interferência dele vai ser até indesejável para aqueles que querem cargos em Anápolis, em Rio Verde, Ninguém vai querer Goiânia. escolar a imagem, né? Eu acho que não. Assim como foi com o Aécio lá em Minas, por exemplo. Exatamente. Bom, e falando em termos agora de eleitos da cidade de Anápolis. Anápolis teve a representatividade maior agora na Assembleia Legislativa. São 3 deputados eleitos. Antônio Gomide teve uma imensa, uma grande votação. Hamilton Filho e Coronel Adailton. 2 vereadores da cidade, né? Um é o presidente da Câmara. Exatamente. O Antônio Roberto Gomide e o Coronel Adailton, né? E muito assim nessa onda de militares, né? Se candidatarem, né? Mas é claro, evidentemente sem ligar uma coisa à outra. Essa representatividade neste momento, e que queira ou não queira, o governador é anapolino, muito embora não tenha o domicílio eleitoral aqui, pode representar algo mais para a cidade de Anápolis? Eu penso que sim, Se a gente for observar, são 3 deputados estaduais por Anápolis, eleito por Anápolis, né? E há muito tempo que não tinha isso. E um deputado federal. E um federal, né? E até deixar para depois, mas a gente pode colocar no mesmo pacote. Rubens Ottoni, a gente tem também o Adriano do Baldi, que eu não conheço, né? Mas foi eleito por Anápolis também, né? Por aqui, né? Adriano do Baldi, mas então conheço. São 3 estaduais e 2 federais, né? Corrigindo. E o governador, vamos colocar. E o governador. Ou eu estou forçando muito? Não, eu penso que não. Existe um fator importantíssimo, que Anápolis é uma cidade que deixou de ser pequena há muito tempo e está deixando de ser uma média cidade para se tornar uma grande cidade. É uma cidade rica, é uma cidade num ponto estratégico para o Estado e para o Brasil. E isso tudo propicia, ou pelo menos facilita, a atuação positiva desses 3 representantes estaduais. Sendo de Anápolis, morando em Anápolis, tendo raízes em Anápolis, eu quero crer que eles vão lutar para trazer mais benefícios para Anápolis, mais recursos, mais investimentos públicos para a cidade de Anápolis, do governo estadual. Da mesma forma, os 2 deputados federais, que vão, penso eu, ter o seu foco de atuação aqui na região de Anápolis, que é onde eles tiveram seus votos, né? E o governador, tendo origens aqui, sendo sua cidade natal, eu penso que é um mínimo de respeito, digamos assim, ainda que ele não goste, né? Não estou dizendo que ele não gosta, mas digamos que ele não goste. É uma relação que ele tem, da mesma forma que eu tenho com a minha cidade natal. Eu tenho um morro de amores pela minha cidade natal e penso que ele deve ter algum respeito, né? E a proximidade com Goiânia, a importância dessa cidade, penso que fará com que o governador olhe com cuidado para a cidade de Anápolis. E as questões partidárias? Porque o governador é dos democratas. Vamos pegar o exemplo aí dos deputados estaduais eleitos e o federal eleito também não pertence ao partido do governador. Na hora ali da conversa, esquece-se isso um pouco em benefício da cidade? Quer dizer, deveria ser assim, mas o senhor acha que vai ter um trânsito bom, vai ter uma boa interlocução? Porque o Ronaldo Caiado, só para pegar o exemplo do PT, era inimigo histórico do PT. Sim. Mas essa interlocução é possível? Eu tenho um posicionamento que é até questionado por alguns colegas e amigos muito próximos, que eu digo que racha só existe na base. As cúpulas nunca estão desunidas. Então, um governador que quer atuar de forma
eficiente, ele precisa de um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, porque é ela que autoriza ele a fazer ou ele a não fazer. E se ele quiser ter acesso a recursos federais, ele vai precisar ter um bom relacionamento com os parlamentares federais que representam tanto o Estado de Goiás como os cidadãos do Estado de Goiás. E nesse momento ele tem que ignorar legendas. Tem que ignorar partido. O partido dele é Goiás. Da mesma forma, os deputados têm sua bandeira ideológica, sim, devem respeitá-la, devem fazer valer essa bandeira ideológica dos seus respectivos partidos, devem. Mas, antes de tudo, eles têm um compromisso com o Estado de Goiás e com o cidadão de Goiás. Essa divisão não pode acontecer porque nós teremos prejuízos para o Estado de Goiás. Eu sei que nós vivemos numa democracia, num presidencialismo de coalizão. Eu até brinco que parece mais um presidencialismo de balcão, né? Porque tudo é negociado, mas isso tem que mudar. Essa postura de negociação tem que mudar. Eu tenho que pensar agora em quê? No Estado. No cidadão, no município, porque é daqui que sai o dinheiro, é daqui que sai o voto, daqui que sai a necessidade de um posto de saúde, de uma escola melhor. Então eu não posso colocar primeiro a legenda na frente, eu tenho que colocar o Estado na frente. Eu falo dessa forma, às vezes parece até arrogante, mas não é, me perdoem se parecer assim. De forma alguma. Mas eu escuto muitas pessoas dizendo o seguinte: graças ao partido tal, meu filho teve acesso à universidade. Graças ao partido tal, eu tenho casa, tenho carro. Não é graças ao partido e nem ao governo que esse partido conseguiu implantar. Isso é graças ao Estado brasileiro. A República Federativa do Brasil possui recursos públicos e investe em educação, investe em financiamento imobiliário para atender o seu cunho social. Então eu tenho que esquecer a existência do partido, em determinado momento eu tenho que esquecer isso e pensar no Estado. Eu represento o Estado brasileiro. Se hoje você tem acesso à educação, é porque o Estado fez, não é porque o partido X ou Y ou W fez, ou o candidato do partido tal fez. É porque o Estado brasileiro, o Estado de Goiás, o município de Anápolis é que estão fazendo. É a administração pública trabalhando em benefício do cidadão, que paga essa conta. E como paga. E até em termos de representação, a maior força política, ou das maiores forças políticas do PT hoje no Brasil, é a cidade de Anápolis. Sem dúvida nenhuma, com o deputado federal e estadual. Com a votação que tiveram, né, e com essa interlocução que vão ter até a nível nacional, que a gente sabe que o Lula está preso. Jacques Wagner hoje talvez seja o grande nome, senador pela Bahia, vai até coordenar a campanha do Haddad agora, né, foi eleito senador, vai tentar reverter esse quadro que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu considero difícil, mas representa força dentro do PT nacional também. Sim, eu não tenho dúvida disso. A Anápolis, eu penso que ela tem uma representação forte economicamente e politicamente. Não dá para pensar no Estado de Goiás ou políticas públicas para o Estado de Goiás ignorando Anápolis. Isso é um erro enorme, tendo em vista a posição da cidade, economicamente e politicamente. Então não dá para fugir disso. Não tem como fugir. Falando em erros, a gente viu em relação, e até misturando essa política estadual com a nacional. Em Minas Gerais, por exemplo, Aécio Neves poderia ser candidato à reeleição, o Senado pensou, parada aqui está complicada, está difícil. Vou de deputado federal, vou deixar a vaidade de lado, e a coisa funcionou. Gleisi Hoffmann também da mesma forma. Mesma coisa. Marconi Perillo não teria cometido um erro de estratégia em relação a isso? Eu penso que o Marconi Perillo, o ex-governador, eu acho que o ex-governador ainda ocupou o cargo com uma certa cegueira ou surdez das ruas e das radiocorredores, né? E ele achou que a vaga era dele. Tanto que no início do período eleitoral era comum as pessoas falarem, não, uma vaga já é do Marconi Perillo. A outra só tem uma vaga sendo disputada, né? Igual o time grande cai para a Série B e não há vaga do time que caiu. O resto e eu confesso que no início da eleição eu cheguei a concluir dessa forma também. Né? Mas aí com o desdobramento do que aconteceu, com a ação da investigação policial e ministerial em cima do nome dele, eu falei, não, peraí, agora eu acho que agora ele está na descida com o freio de mão estragado. E foi o que aconteceu. Foi quinto colocado para o Senado. E quem eu achei que teria dificuldades para se eleger por conta do salto de vereador a senador, que foi o Jorge Cajuru, ele conseguiu fazer uma votação extraordinária, né? Sem dúvida nenhuma. Né? E eu acho até muito do nome do Marconi é ligado à Lúcia Vânia. Sim. Quando você pensa em votar, pensava assim, dobradinha. Lúcia Vânia e Marconi. Acho que a Lúcia Vânia foi junto pelo ralo. E existe um outro ponto que eu fiquei muito feliz. Não pela derrota dele, não tem isso. Mas a gente comenta o aspecto político. Claro. O que eu fiquei feliz é que, de alguma forma, alguns candidatos que estavam tentando reeleição,
Vamos citar aqui, o Jovair Arantes. Jovair Arantes, a Lúcia Vânia, por exemplo, né? Agora, saiu. Dá uma oxigenada na casa parlamentar da qual eles gostariam de voltar a fazer parte. É importante observar que, por mais tempo que um parlamentar fique, por mais que ele seja probo, dedicado à sua região onde ele tem votos, à região, enfim, o estado que ele representa, existe um risco de que a cada tempo ele passe a ter um vício maior com aquelas rotinas e acabe esquecendo ou tendo noção daquilo que lhe fez ser um parlamentar. Então, com a saída, eu dou oportunidade a outras pessoas com a cabeça desvinculada de determinados vícios entrarem e, quem sabe, mudar. Então, esse lado eu achei bom. O Marconi Perillo foi 8 anos governador, mais 8 senador e mais 8 governador outra vez. E o período de 4 com Alcides, né? É muito tempo. Os vícios existem, com certeza grudaram nele, fazem parte da atuação política dele, né? A Lúcia Vânia é a mesma coisa, o Jovair Arantes é a mesma coisa. Então, vai oxigenar. Eles vão se oxigenar e também o cargo. Bom, em relação à oxigenação, o Senado renovou bem mais do que a Câmara. Quando a gente vê, e foi espantoso, foi minha surpresa, eu acredito que sua também. Roberto Jucá não conseguiu ser reeleito. Eunício Oliveira, atual presidente do Senado. O Cássio Cunha Lima, que é vice-presidente do Senado, também não conseguiu. Zequinha Sarney não conseguiu. Rosiane, a família Sarney rodou. Rosiane Sarney não conseguiu. O Eduardo Suplicy, que tentava esse salto de vereador para senador... Tinha certeza que seria eleito. E ele tinha conseguido isso uma vez lá atrás, de vereador para senador. Também não conseguiu. Dilma Rousseff. Então, é muita gente. O Beto Richa também foi um caso semelhante ao do Marconi. Exatamente. É a mesma coisa, né? Vamos falar assim, né? Problemas policiais à parte aí. Então, é muita gente que não acreditávamos que aconteceria isso, e principalmente no Senado, e aconteceu. Aí fica perguntando, o que aconteceu no final, professor? O cidadão realmente agora deu aquele estalo? O que foi que houve? Eu vejo que algumas coisas contribuíram para essa renovação de pessoas. Eu tenho uma reserva, né? Acho que até comentei contigo já, mas por que eu acho que essa renovação de pessoas aconteceu? Primeiro, campanha eleitoral mais curta, foi bem mais curta, né? Não tão mais curta, mas ela foi mais curta, né? Segunda coisa, faltou dinheiro. Também. As últimas campanhas eram esparramo de dinheiro para todo lado. Agora não, campanhas modestas, né? Eu estava vendo os gastos de campanha dos deputados eleitos, o que mais gastou 200 mil para deputado federal. E é bem possível que seja a realidade mesmo. Eu não duvido, porque o dinheiro sumiu, né? Sumiu do bolso do cidadão, sumiu do bolso daquele que patrocinava a campanha, então as coisas ficaram, não, peraí, esse investimento, entre aspas, né, eu vou segurar. Então, o tempo de campanha curto, falta de dinheiro. Terceira coisa, o cidadão está muito, como é que eu posso dizer, instigado a falar de política desde o impeachment para cá. Do impeachment para cá, o cidadão comum ele está instigado a falar de política. Apesar de que ele fala muitas vezes com o fígado, né? Ele não raciocina tecnicamente, até porque lhe foi ensinado a pensar em política desde pequeno. Eu tenho uma admiração muito grande por política e tenho cuidado para falar, porque eu sei que isso desperta paixões. Claro. E sempre procuro que eu posso falar dentro de casa. Meu filho ultimamente tem me perguntado muito sobre política. E, de certa forma, eu fico muito feliz de poder conversar com ele, porque eu sei a filha da mesma forma. Que com o tempo ele vai adquirir maturidade e vai ver a política de uma forma diferente daquela que eu via quando era pequeno, quando era adolescente, né? Então, eu penso, sim, que o cidadão está sendo instigado a se manifestar, ele está começando a entender que política é diferente de política partidária, ele não precisa ter bandeira ideológica para raciocinar politicamente. Raciocinar politicamente é dizer o seguinte: eu sou cidadão, eu sou eleitor, eu sou contribuinte, eu quero ver o asfalto da minha rua bem arrumado, eu quero ver a calçada da 14 de julho limpa, eu quero ver a Praça Bom Jesus urbanizada, eu não quero ver as coisas quebradas, eu quero ir a um posto de saúde em qualquer que seja o bairro e encontrar um atendimento decente. E isso é atuação política, você reivindicar para o teu administrador que ele corresponda àquilo que você investe todo mês, pagando impostos, toda a ordem de tributo, taxas e tudo mais. Então, esse ser político que atua positivamente para o crescimento da sociedade está aparecendo, está surgindo. Então, campanha pequena, falta de dinheiro e esse início de despertar do cidadão como um ser político, eu penso que esses 3 elementos foram fundamentais para essa renovação de pessoas. Mas se a gente for olhar as legendas que vão comandar o Senado e vão comandar a Câmara, são as mesmas. PT, PMDB, ou melhor, MDB, né? MDB, principalmente, PSDB, o Senado é mais forte.
O PT segue como uma bancada na Câmara. Na Câmara é a maior bancada. E é o PSL que surge, né, com essa onda de Bolsonaro. Para 52 deputados. É muita coisa. Eu me preocupo com essas ondas, né, com essa busca de um super-herói, porque a gente não pode pensar em política com a síndrome de super-herói. Sassamutema, Salvador da Pátria. Não tem Salvador da Pátria, não existe isso. O eleitor, eu acho que ele também tomou o cuidado de observar que para o país andar bem, eu preciso de um Congresso bom. E esqueci de falar um quarto elemento dessa renovação, que foi a Operação Lava Jato. Essa aí. Quer queira, quer não, ela teve influência, né? Aqueles que odeiam e aqueles que a amam, ela acabou influenciando essa situação. Então, voltando à questão do Salvador da Pátria, nós não podemos imaginar que uma pessoa vai resolver isso. Não dá. Eu preciso de um grupo de pessoas. Esse grupo se chama Congresso Nacional para a esfera federal, se chama Assembleia Legislativa para o Estado, né? E apesar dessa explosão do PSL, né, que ele com 52 deputados federais, para quem tinha um, é muita coisa, né? De crescimento. Eu vejo com uma certa preocupação isso, apesar de achar bom, porque é um novo grupo que chega lá, com novas ideias, muitos militares, não que isso seja bom ou ruim, mas são pessoas que estavam afastadas da política, né? Pensamentos diferentes, né? Mas o que me preocupa é que uma vez eu conversando com um professor de Direito Constitucional que eu admiro muito, o professor José Afonso da Silva, ele foi um dos fundadores do PSDB, e eu tive a oportunidade de uma palestra que ele estava proferindo, e eu fiz uma pergunta para ele sobre cidadania, que é um tema que eu gosto muito. E aí ele respondeu e falou que ele tinha uma preocupação enorme com o PT. E eu falei, nossa, que preconceito, por que isso? Era foi o ano que o Lula foi eleito. 2002, né? 2002. E ele falou que tinha uma preocupação enorme com o PT. Eu falei, mas por quê? Que preconceituoso, pensei comigo, né? Jovem, tinha terminado a faculdade há pouco tempo, né? E ele falou, o PT vai ser eleito. O PT vai tomar o poder. Vai assumir, melhor dizendo, o poder. Não é tomar, vai assumir o poder, né? Quem falou foi o Zé Dirceu. Exatamente. Por isso que eu já troquei, porque senão vão achar que eu estou querendo incentivar a tomada de poder, né? Então, quando o PT assumiu o poder, ele disse o seguinte, quando o PT assumir o poder, aqueles políticos de carreira, de plantão, aqueles gaviões da política brasileira vão grudar no poder como um sanguessuga. E eles não vão desgrudar enquanto o PT estiver no poder. E principalmente com o conhecimento da máquina e propondo negócios tentadores. Eles não vão ao PT por simpatia à ideologia petista, mas porque o PT estava no poder. E agora a minha preocupação é que o PSL é a mesma coisa, porque de 1 para 52, eu não acredito que todas essas pessoas tenham a mesma convicção ideológica que Bolsonaro e o partido dele. Eu acredito que eles estão aproveitando a onda Bolsonaro para conseguir mais votos, para compartilhar dessa boa reputação que ele tem perante a sociedade e conseguir se eleger, né? Agora a gente vai ter que observar como é que vão ser os trabalhos da próxima legislatura, né? Que eu ainda tenho receio de que fique na mesmice do ano anterior, da legislatura anterior. E só para falar dos que se salvaram dessa história, pelo menos por enquanto, o Helder Barbalho vai para o segundo turno no Pará, mas o pai Jader foi. Em Alagoas, Renan pai e Renan filho estão lá, né? Sobreviveram. Um que eu lamento aqui, e que eu acho que era o decano entre os deputados federais, o Biro Teixeira, desde 70 que ele era deputado federal, não foi reeleito. Magno Malta, senador atuante também. Tinha que ter aposentadoria compulsória. Desde 1970. É muito tempo. É muito tempo, né? Mesmo sendo bom. E assim, eu vejo com muita preocupação esse continuismo no cargo por causa do vício. A pessoa que está desde 1970, ele está viciado. Ele está viciado nas coisas boas que o parlamento lhe oferece e nas coisas ruins que o parlamento lhe proporciona. E isso é péssimo, né? Então, que bom que deu a quebra. Quebrou, né? O Miro, vai para casa. Vai Miro. Descansar em casa agora, né? Vai pensar em outras coisas. Vai pensar dos bisnetos, né? Em relação ao novo presidente, daqui a pouco a gente fala nisso, mas como vai lidar com esse Congresso que ficou todo fatiado? São 30 partidos agora, em termos de Câmara, dos 35, 30 tem representante. Então você tem bloco lá, desde o maior, que é o PT, em torno de 50 e pouco, ele não sabe se vai aumentar ou diminuir, porque sempre alguém, pelo menos o PT geralmente são fiéis, né? PSL também, então grupos 50, de 30, de 20, tem partido de um homem só. Como lidar com esse fatiamento todo? Como negociar? Porque antes o que acontecia? Negociava-se com a bancada, fechou com o líder da bancada, aí trazia 100, 200 votos uma vez, né? Negociando com poucas bancadas. Como o novo presidente vai lidar com essa realidade dessa negociação agora? Eu vejo que essa pulverização da composição, né, tanto da Câmara como do Senado, vai proporcionar a união dos nanicos. Senado, se não me engano, são 20 partidos.
mas vai proporcionar união, né? Se a gente observar as legendas, PT, MDB, PSL, PSDB continuam muito fortes. Eu acredito que se o presidente tiver um bom diálogo, for uma pessoa que tenha condição de dialogar e negociar dentro dos limites constitucionais adequados, ele vai ter sempre a maioria. E nesse primeiro momento, a chamada lua de mel, o presidente é muito forte, não é? Exatamente. Os primeiros 6 meses, né? Ele pode impor uma pauta e ela... Eu tenho um certo receio caso seja eleito o Bolsonaro pelo PSL. Porque o discurso dele é um discurso de independência. Ele não quer saber de partidos, ele não quer saber de barganhas, ele vai fazer o que ele acha e o grupo técnico dele acha que é o melhor para o país, né? Esse é um pensamento completamente diferente de todos os partidos. Todos os partidos falam em assumir o poder e trazer, unir, fatiar, compartilhar, que é a barganha que a gente vê aí, fulano de tal é ministro, fulano de tal é secretário nacional de não sei o quê, e assim vai, né? Ele não tem esse discurso. Então, se ele for manter a coerência do que está proporcionando os votos para ele ser eleito, ele vai ter dificuldades. Porque o Senado e a Câmara não funcionam assim. O Senado e a Câmara estão viciados. As duas instituições, salvo raríssimas exceções, mas elas estão viciadas em quê? Em barganhar, em negociar. Duas negociações diferentes, né? Exatamente. Eu voto a favor do seu projeto se você me conceder acesso à vaga no Ministério X. Eu voto a favor do seu projeto se você liberar a verba que eu solicitei para a minha cidade. Essas barganhas sempre aconteceram, que é o que eu acho mais odioso na democracia brasileira hoje. Então, esse período de 6 meses, eu acho que vai ser um período aí de conhecer, experimentar, mas se o eleito for Jair Bolsonaro e ele mantiver o padrão de discurso dele, a coerência política dele, ele vai ter problemas. Nós todos teremos problemas porque o Senado e a Câmara não estão preocupados com o povo, não. Eu falo assim, de forma às vezes até dura, mas não estão. Né? A preocupação deles é outra. Infelizmente, é uma instituição... Câmara dos Deputados é representante do povo. Quando é que um representante do povo autoriza o aumento de um tributo sobre feijão, arroz, gasolina, energia elétrica? Porque são eles que autorizam. Não é o governador que acha bom arrecadar isso e por isso aumenta o tributo do ICMS sobre a energia elétrica. Existem balizas que são feitas dentro do Congresso Nacional. O Senado fixa alíquotas mínimas e máximas bem distantes a mínima da máxima, para que os estados possam trabalhar, né? Mas geralmente o que acontece? Quase todo mundo vai na máxima. E, excepcionalmente, a alíquota do ICMS na energia elétrica é baixa, excepcionalmente. Então, os representantes do povo, que são os deputados federais, têm que barrar isso. Tem que atuar firmemente e falar, não, nós vamos defender o povo brasileiro, não vou defender o grupo econômico que comprou a distribuidora de energia elétrica tal. Tem um discurso que diz o seguinte: se não aumentar o faturamento, a empresa quebra, aí vocês vão ficar sem energia. O Estado reassume. O Estado não tem que ter função lucrativa, o Estado tem que prestar serviço público. Então o Estado reassuma, reorganiza e, se for o caso, concede outra vez para a iniciativa privada. E isso é que eu não escutei durante todo esse período eleitoral alguém falar que vamos representar o interesse do cidadão e não o interesse de grupos econômicos que investem muito no Brasil, né? Ou pelo menos aproveitam oportunidades para faturar mais do que nos Estados Unidos ou na Europa. Bom, em relação à eleição presidencial, e a gente está tendo as primeiras pesquisas aí, a vantagem muito grande de Jair Bolsonaro em cima do Haddad. O que o pessoal da campanha do PT deve estar pensando em termos de como a gente vai conseguir reverter esse quadro que parece irreversível? Eu penso que ele é reversível ainda, né? Eu não... Não, parece. Eu tenho medo, né? de dizer que não, é irreversível, é reversível, porque a gente vê que na política é uma coisa assim... a gente já viu coisas, né? Instável, né? O voto ele é muito instável. O brasileiro ele é muito imaturo para questões políticas, inclusive para o voto. E faz parte da nossa história. É um país com um pouco mais de 500 anos. Somos diferentes dos europeus que têm centenas de anos à nossa frente e, portanto, centenas de anos de educação política à nossa frente. Penso o seguinte: se conseguirem atrair duas siglas, se o PT conseguir encostar nos eleitores do PMDB, ou melhor, MDB e PSDB, eu acredito que eles vão dar muito trabalho para o Jair Bolsonaro ser eleito. Porque Ciro Gomes, Marina, Boulos,
praticamente já foram canalizados para lá, tendo em vista essa última pesquisa mostrou 10 ou 12 pontos de crescimento, né? Isso são alguns milhões de votos na prática, né, que eu acredito que migraram de lá. Então, se conseguirem assediar eleitores do PSDB e do MDB, eu acho que eles chegam muito perto de Jair Bolsonaro. E se no segundo turno a equipe do Jair Bolsonaro fizer as besteiras que eles fizeram, exemplo, o general Mourão, né, falando o que eles andaram falando, e o Paulo Guedes, há um risco dos votos diminuírem, sim, e de repente migrarem para o PT. Tem muita gente que não quer ver o PT na frente, mas não quer discutir uma perda de uma boa aposentadoria, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê uma diferença hoje de 16 pontos, só que esquece, tirou um de lá, cai aqui. Na verdade é 8. É 8 para igualar, porque tirou um de lá, sobe um aqui. Sim. Então, não se pensa em termos de 16, mas em termos de 8 para chegar praticamente empatado na decisão, né? Vamos falar assim. E tem um outro elemento nessa história que não diz respeito a partidos, mas há abstenções, votos nulos e votos brancos. São quase 30 milhões. É muito. É muita coisa. Então, se a estratégia do PT é encostar em Jair Bolsonaro na sua quantidade de votos, eu acredito que não dá para pensar apenas em buscar votos do MDB, do PSDB, além daqueles que ele já conseguiu, mas tentar atingir nas abstenções, no voto nulo, que é o voto, esse é o voto do revoltado, né? Ele não quis nem votar branco, ele quis anular mesmo, né? Nada, né? Então, pensar nisso, ele consegue, talvez, reverter alguns votos a seu favor, né? Do outro lado, a equipe do Jair Bolsonaro tem que estar atenta a esses números também, porque da mesma forma que pode beneficiar o candidato do PT, pode beneficiar mais ainda o candidato do PSL. A questão dos debates. Jair Bolsonaro, é claro, evidentemente, do atentado, não pode, por enquanto, participar de debate. A gente lembra que em 2006, por exemplo, que tem muita gente criticando o Jair e não vai ao debate. Mas se fosse um trabalho comum, com certeza estaria em casa com licença médica, né, nem apareceria. Foi grave o que aconteceu. Não foi um corte superficial. Não, tem que... Então esquece essa discussão. E Ciro Gomes, até no auge da bravata, falando que vai processar os médicos, vai testar médico falso. Puxa, meu Deus, que imaginação é essa? Mas problemas desse é a parte. Em 2006, o Lula não foi a debate. Não foi. E ninguém achou o absurdo. E ninguém achou o absurdo. Seria algum absurdo, mesmo o Bolsonaro recuperado e com liberação dos médicos, e os médicos, é claro, são responsáveis pela integridade dele, que ele falar, não quero ir? Isso pode prejudicar. Eu penso que, primeiro, tem que se observar de forma muito honesta a condição de saúde dele. Se a condição de saúde, de forma honesta e técnica, de uma equipe de médicos ou do médico que o acompanha... Os hospitais mais respeitados do Brasil, né? De forma honesta, falaria, ele não tem condição de participar porque alguma coisa pode acontecer, a pressão pode aumentar, enfim, não sei, né? A própria questão de bolsa coletora, a bolsa é uma coisa constrangedora. Então, sim, vejo que por esse lado ele não tem nem que se preocupar com o debate, né? Mas se houver condição de saúde e ele não for... Aí eu acho que é uma covardia e é uma incoerência o discurso dele de que enfrenta tudo e todos, né? Eu não quero crer que ele esteja se utilizando de um atestado que talvez possa não ser verdadeiro, né, para não comparecer num embate frente a frente com o Haddad, porque o Haddad é um candidato muito preparado. Isso que eu falo. Ele tem muito conhecimento. É bem articulado, né? Ele é articulado, ele já passou pela Prefeitura de São Paulo, já foi ministro, então ele tem, como é que eu posso dizer, um traquejo, ele tem uma experiência, uma bagagem de administração pública, coisa que o Bolsonaro não tem. Ele nunca administrou nada. Só legislador. Só como legislador ele atuou. Mas debate pode mudar essa percepção do eleitor? Eu penso que pode. Eu penso que pode porque na última eleição presidencial, Dilma e Aécio, no último debate, o Aécio perdeu os votos dele ali que deram a vitória a Dilma. O Aécio foi muito mal naquele debate. Acredito que ele estava na frente até eu penso que ele estava eleito já, né? Mas pelo último debate, eu não sei, ele parecia não sei. Não, e reconhecidamente, Dilma limitada também no discurso, né? Não precisa nem falar nada. Você se olhou falar isso aí, né? Não precisa nem falar nada. É difícil, não posso dizer, mas então você é o senhor do conhecimento. Não é isso, gente. Ninguém tá só especulando aqui pra todo Mas é que
uma pessoa que opta por disputar um cargo de extrema importância de um país que tem dimensões continentais... Num momento desse... Num momento crítico, como é o momento que o Brasil passa, ele não pode chegar lá desavisado. Ele não tem o direito de disputar essa eleição desavisado. Ele não precisa ser um expert em economia, em segurança pública, em direito, em contabilidade pública, em saúde, não. Mas ele tem que conhecer o básico para, pelo menos, saber onde ele está pisando e saber qual é o melhor rumo, né? Pode não saber as políticas públicas de forma tão próxima, né? Mas ele tem que saber que ele não pode mandar asfaltar uma rua e depois abrir a valeta de esgoto para depois asfaltar outra vez. Isso não pode ser feito, isso é dinheiro público. Ele tem que entender que bolsas, por exemplo, que muita gente critica, eu acho que tem que ter bolsa, sim, porque tem muita gente miserável também nesse país. Né? Mas, combater fraudes é importante. Sim, tem que acabar com as fraudes. Né? Não pode o comerciante da cidade receber Bolsa Família e ter acesso a um lote num assentamento de reforma agrária. Isso não é possível. O que nós temos que entender é que a Bolsa, apesar do seu caráter assistencial, o acesso à universidade pelo ProUni, que tem um caráter assistencial, Minha Casa Minha Vida, isso é investimento. Isso é investimento do Estado. E o Estado só faz isso porque ele espera que o cidadão consiga resgatar a sua dignidade e consiga tornar-se um cidadão participativo, efetivo e que comece a produzir. O Brasil precisa de pessoas economicamente ativas, pessoas instruídas, pessoas educadas. E quando eu falo educado, não é só de ter ensino médio, curso superior. Educado, inclusive, no bom dia, boa tarde, na tolerância. No básico, né? No básico. Senão a gente... não adianta eu ter um telefone que custa R$5.000, porque ele é um telefone de primeiro mundo, se eu não penso como um cidadão de primeiro mundo. Eu tenho que pensar como um cidadão de primeiro mundo. Não adianta eu comprar um carro caríssimo se eu não raciocino como um cidadão de primeiro mundo, que usa o carro só quando é necessário. Não entendo nem que aquela alavanca para dar o pisca-alerta para eu virar para a esquerda. Aquilo é uma novidade tecnológica, né? Que o pessoal não usa, né? Muito difícil. Então isso tudo é essencial que o candidato tenha conhecimento. Então ele tem que... sabe, com o básico ali, né? Mas eu não entendo de sistema financeiro. Tudo bem, mas o teu ministro de Fazenda tem que ser expert nisso. E você tem que entender um pouco de economia, um pouco de sistema financeiro. Mas não precisa ser o cara que vai mudar o sistema financeiro a ponto de tornar ele melhor a juros mais baratos. Porque quem vai dizer sobre política de juros, sobre investimentos internacionais, é o cara que come com farinha, digamos assim. O único que poderia falar disso com propriedade era o Meirelles, na verdade. Eu falo na minha roda de amigos e familiares que a gente tinha que ter o direito de escolher o candidato a presidente da República, ou a governo, ou a prefeito, pela pessoa e não pelo partido. Porque se nós fizéssemos uma lista de capacidades individualizada, com todo respeito aos demais candidatos, mas eu vejo que o Meirelles era o mais capacitado. Experiência na iniciativa privada, experiência na administração pública, é um homem que acumulou um patrimônio considerável por atuação na iniciativa privada, tem muito conhecimento sobre economia. Ciro Gomes, individualmente, é um cara muito preparado, estudou, conhece a economia, já foi ministro. O Haddad também é muito preparado, tem conhecimento, já passou por um ministério, cuidou da prefeitura acredito que é a mais complexa do país, que é a prefeitura da cidade de São Paulo. É verdade, perdeu a reeleição, né? Perdeu a reeleição, mas... teve aquela experiência de comandar um país, praticamente. Né? Muita coisa não ajudou. Né? Ele assumiu aquela prefeitura no momento que o PT ainda tinha um certo status perante a sociedade, e ele e a prefeitura caíram no declínio junto com o PT. Então ele foi arrastado pela onda antipetismo, né? E porque ele não conseguiu desenvolver tudo que ele queria dentro da prefeitura. Mas é culpa só dele? Não. Existe um legislativo composto, um legislativo municipal composto por vereadores que não compactuavam com a ideologia do PT e queriam ver o PT ruir para colher louros políticos em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, não é só administração. Ali houve um envolvimento de política, de partidos e da queda do PT. Né? Então, assim, a gente verifica que alguns candidatos são muito capazes para administrar o país, mas eles andam com morcego, e quem anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Né? Professor, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer mais uma vez, mas queria já deixar agendado o compromisso aqui. Depois do segundo turno, a volta do senhor para a gente fazer uma análise do que afinal, né, vai acontecer com o país. Seja Haddad, seja Bolsonaro, as perspectivas. Né? A gente fazer o exercício de adivinhação, vamos trazer uma bola de cristal aqui. Não, isso não tem como, né? Ver, tá bom? Eu tenho assim, um certo pessimismo para falar de política, porque eu vejo de forma muito crua.
né? Muito honesta, sem tendência partidária nenhuma, até porque eu não tenho vinculação partidária alguma. Mas eu estou à disposição e venho com a maior alegria, Guilherme. Tá certo, então. Começamos com o professor Rodrigo Belmonte, que é professor de Direito Constitucional, e a gente fez algumas especulações aqui, algumas análises, e principalmente, é claro, usando toda a sabedoria para falar um pouquinho da política local, a política estadual e também federal. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e obrigado a todos os ouvintes. Tá certo. Então, a gente encerra mais um programa Canal 14 Entrevista. Nosso convidado de hoje foi o professor Rodrigo Belmonte. Você pode acompanhar essa entrevista não só na programação do Canal 14 da NET, mas também no YouTube. Até logo mais.